pessoal, meu nome é Débora, professora de História. Vou trabalhar com vocês hoje a reforma e a contra-reforma. Bem, a gente tem algumas transformações econômicas, culturais e sociais na Europa Ocidental a partir do século XI, que culminaram na Revolução Espiritual do século XVI, que a gente pode chamar de Reforma Protestante, que foi um conjunto de contestações à autoridade e ao poder da Igreja de Roma. Bem, mas antes de eclodir a Reforma Protestante, a gente já tem inúmeras manifestações de insatisfação que ainda não haviam se caracterizado como uma ruptura definitiva com a Igreja. Essas manifestações de insatisfação eram chamadas pela Igreja de Roma de heresia, que eram consideradas verdadeiros atentados à moral cristã. Elas foram duramente reprimidas pelo Tribunal de Santo Ofício ou Santa Inquisição. Estas manifestações elas deram uma importante base para os movimentos reformadores do século XVI, que é o que a gente vai ver a seguir. Bom, a gente tem algumas principais razões, entre muitas, que motivaram a reforma, mas a gente vai pontuar aqui somente algumas principais razões. Bom, tem a condenação da usura pela Igreja, entendendo usura como a prática do lucro, a prática dos juros, o lucro com as transações comerciais e financeiras, que dificultavam o desenvolvimento do comércio e da atividade financeira da burguesia. Havia outro ponto, outra razão que motivou a reforma era uma enorme distância entre o que a Igreja pregava e o que faziam muitos dos membros do clero, principalmente em relação à riqueza material. Muitos acumulavam bens e propriedades, o que ia de encontro a um dos princípios cristãos da pobreza e da caridade. A atitude mundana do clero também era bastante condenada. O clero, por possuir muitos bens, acabavam financiando senhores feudais daquele momento e acabava favorecendo a fragmentação política desse período. A gente tem uma das talvez mais graves para os reformistas, que é a prática da simonia, que era o comércio das coisas sagradas. Comércio como a venda de indulgências, que era o perdão, a venda de cargos eclesiásticos e de bens sagrados. Bem, essas situações, aliadas à cobrança de dízimos, impostos cobrados pela própria Igreja Católica, começou a incomodar intelectuais da própria Igreja que se encontravam sob a influência do humanismo renascentista. Esses intelectuais eles acusavam a Igreja de cometer abusos e práticas imorais.